Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Bets e Tips na área aqui mais uma vez. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo, excelente final de semana. Estamos passando para deixar os palpites dessa segunda-feira, dia 7 de 8. Mais uma semana que se inicia e cada vez mais próximo das voltas das grandes ligas. Parece que a gente está ansioso para isso e é verdade, isso aumenta bastante o nosso volume de jogos, facilita as análises porque temos muito mais dados. Os estudos podem ser mais aprofundados, a gente conhece as escalações, conhece os jogadores, então fica muito mais fácil para nós trabalharmos. Segunda-feira não temos muitos jogos, mas temos algumas boas oportunidades. Temos Copa do Mundo Feminina, temos Dinamarca, temos Suécia e principalmente Série B. Série B do Brasil vem salvando praticamente todos os dias. O que seria do nosso canal se não tivéssemos a Série B no meio da semana, né? E antes do nosso resumo da rodada, eu queria agradecer a todo mundo que cola aqui no canal, que comenta nos nossos vídeos, que acompanha, que dedica um tempinho do seu dia, até mesmo nos finais de semana, nos meios de semana. Isso é muito importante para nós. Peço para que, caso curta o conteúdo, deixa o like, deixa o seu follow, isso nos ajuda bastante. E quem caiu de paraquedas aqui por algum motivo aleatório, espero que curta o nosso trabalho. Também, se curtir, que continue por aqui, nos acessando diariamente. A gente faz tudo com muito carinho, pensando sempre nos bons resultados. Somos bastante transparentes. A aposta esportiva não tem mágica, tem dia bom, tem dia ruim, e a gente não vai esconder nada de vocês. Mas então vamos ao nosso resumo da rodada, resumão do dia 5 de 8. Nós deixamos 11 palpites, nós tivemos 9 greens e 2 reds. O primeiro red foi na Bélgica, no jogo do Genk contra o Eupen. Foi um jogo inacreditável. O Genk amassou do início ao fim, mas amassou literalmente. O time bateu. Parecia um jogo de ataque contra a defesa. O time teve 28 finalizações contra 5 do adversário, 74% de posse de bola. É um desses jogos que só o futebol explica. Se fosse em qualquer outro esporte em que geralmente o favorito ou que desempenha melhor vence, teria sido uma goleada. Mas enfim, esse é o futebol. E o Eupen acabou vencendo o jogo de maneira bem improvável fora de casa. E já no segundo head que tivemos foi no jogo do Inter com o Corinthians. Esse head bateu aos 54 minutos do segundo tempo, de uma maneira bem improvável, já que o Inter já estava com um jogador a menos. O Corinthians deu uma bobeira na zaga ali do lado do Fábio Santos e do Gil. E o Inter acabou fazendo o quarto gol da partida, nos custando o nosso green. De resto tivemos 9 greens, a grande maioria das entradas de maneira tranquila. Acho que o maior aperto foi no jogo do Choque, que o terceiro gol saiu mais pro final do jogo, mas deu tudo certo. Foi um dia bem bom, algumas apostas davam para fazer a entrada simples. Também conseguimos montar bons bilhetes, então considero um dia bom. Espero que vocês também tenham aproveitado um pouquinho. E antes dos nossos palpites do dia, quero lembrá-los novamente que o que a gente posta são opiniões pessoais e individuais. A gente se baseia em estudos estatísticos, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer. Em cima disso a gente produz o nosso material. Caso vocês achem nosso material coerente, concordem com eles, fiquem à vontade, montem seus próprios palpites. E lembrá-los também que aposta é mais 18, né? E apostem com responsabilidade, não comprometam seu dinheiro. Só joguem aquilo que você possa perder, porque aposta é aposta, não tem mágica, não tem certeza de nada. Então é bom a gente ter bastante cuidado com isso. Mas sem mais delongas, vamos aos nossos palpites dessa segundona, dia 7 de 8. Iniciando a grade do dia às 4h30 da manhã, oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, a Inglaterra enfrenta a Nigéria. A Inglaterra talvez seja a maior favorita para conquistar o título, ainda mais depois da queda nos pênaltis dos Estados Unidos para a Suécia. A Nigéria já se classificou para a segunda fase de uma forma surpreendente, era um time que não estava cotado entre as equipes com chance de classificação. Para ser bem sincero, aqui não tem muito o que falar sobre o jogo. A Inglaterra é um time muito favorito em cima da Nigéria. Lógico que o fato de que a Copa do Mundo Feminino tem nos trazido algumas surpresas nos deixa um pouquinho receosos. Mas aqui, se a gente não chegar e optar por esse favoritismo gigantesco, a gente tem que abandonar tudo. Então aqui não tem muito mistério, aqui a Inglaterra vence. Seguindo, terceira rodada da Dinamarca, às 14 horas, o Odense recebe o Viborg. Como a gente vem falando, os campeonatos europeus estão no início, então temos uma data base pequena, então estamos utilizando de jogos da temporada passada e dos amistosos recentes de pré-temporada. O
Campeonato dinamarquês é um campeonato muito bom para operar no mercado over de gols. E juntando essa temporada, os amistosos de pré-temporada e o final da temporada passada, o Odense bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos como mandante. Bateu o over 2,5 em 9 desses últimos 10. Isso é um dado bem relevante. Já o Viborg também tem uma média muito boa de overs em seus jogos. Nos últimos 10 jogos como visitante, bateu o over 1,5 em 8 deles, o over 2,5 em 7 deles. É um time também que pintou muito no nosso canal aqui na temporada passada, entrega muito over de gols. Então nós vamos seguir essa estratégia, aqui nós vamos de over 1,5. Também às 14 horas, mas agora pelo campeonato sueco, o Norrköping recebe o AIK Göteborg. O campeonato sueco já está na metade, são a 18ª rodada, o Norrköping é o 6º colocado, faz uma campanha razoável para boa. Enquanto que o Göteborg, que é o 15º, penúltimo colocado, faz uma campanha muito ruim, são apenas 2 vitórias em 17 jogos. Então, teoricamente, nós buscaríamos algo a favor do time da casa. No entanto, o retrospecto recente do Norrköping atuando sob seus domínios não é muito bom. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. É um retrospecto semelhante ao do Göteborg nos seus últimos 5 jogos como visitante. São 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Então aqui vamos optar por entrar no mercado de gols, visto que o favoritismo do Norrköping ele é meio subjetivo. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Norrköping bateu o over 1,5 em 9 deles. O time bateu o over 2,5 em 8 das últimas 10 partidas. Ambas marcam também em 8 das últimas 10. O time tomou gol em 9 das últimas 10, ou seja, tendência de jogo para gols. Então aqui nós vamos de over 1,5. Às 18 horas chegamos ao Brasil, 22ª rodada da Série B. O Juventude enfrenta o Vila Nova em Caxias do Sul. Aqui temos a tendência de um duelo equilibrado. O Juventude é o 6º colocado com 36 pontos. O Vila Nova é o 8º colocado apenas 1 ponto atrás. Ambos os times estão perto das zonas de acesso à primeira divisão. Os dois já estiveram dentro dela e querem voltar. No retrospecto recente das duas equipes, nas últimas 5 partidas em casa, o Juventude ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Já o Vila Nova vem de 3 derrotas consecutivas como visitante. Então, teoricamente, aqui temos um leve favoritismo para o Juventude. A odd para o Juventude está pagando em torno de 2,33. É uma odd interessante, no entanto, a Série B tem muitos imprevistos. Então, eu fico um pouco receoso de entrar com uma vitória simples do Juventude. Agora, se nós usarmos o empate ao nosso favor e as odds nos permitem isso, entrar com casa empate anula ou com dupla chance em casa, essa aposta já fica mais interessante. Outra situação que é bem interessante nesse jogo também é operar no mercado de gols. Como a gente fala praticamente todos os dias, a Série B é um campeonato muito bom para operar no mercado de under, tá todo mundo operando e essas duas equipes se enquadram também nessa situação. Os últimos 4 jogos do Juventude em casa, 3 terminaram com placar de 1-0, um terminou com placar de 1-1. Já o Vila Nova atuando fora de casa, nos seus últimos 5 jogos, o time bateu o under 3,5 em 4 deles. Nós tivemos 2 placares de 1-0, um placar de 1-1, ou seja, ambos os times têm uma tendência muito grande de jogos para poucos gols, jogos de 1-0, jogos de 1-1. Então aqui eu vejo essas duas entradas, buscar algo a favor do Juventude com um empate junto, ou buscar um mercado under de gols. Aqui nós vamos arriscar um pouquinho mais, aqui nós vamos de under 2,5. Às 20 horas, também pela Série B, o Atlético de Goianiense recebe o Tombense. O Atlético está do meio para baixo da tabela, o 12º colocado com 28 pontos. O Tombense é o 17º, primeiro time da zona de rebaixamento com 19 pontos. Aqui, de certa forma, temos um leve favoritismo para o Atlético, visto que tem a campanha melhor, um time mais forte, joga em casa. Eu gosto também da possibilidade de buscar algo a favor do Atlético aqui, mas aqui tem um dado relevante, bem interessante, que chama a atenção. O Atlético Goianiense é um dos únicos times da Série B que se encaixa no mercado de over. O time do Atlético ele não está melhor posicionado porque tem um time desequilibrado, enquanto que o ataque é bem produtivo. Mesmo em 12º colocado, é o 3º melhor ataque da competição. No entanto, a defesa não se encontra, tem a pior defesa da competição. Jogos do Atlético geralmente são tendências para gols. O Tombense também tem uma das piores defesas da competição. Então aqui temos uma tendência de duelo para gols, principalmente do time da casa. Aqui eu gosto de 2 entradas, eu gosto de buscar algo a favor do Atlético. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, uma vitória simples do Atlético está pagando em torno de 1,65, 1,70. É uma entrada interessante. E as odds do over para buscar um bilhete também estão boas, em torno de 1,35, 1,36, variando um pouquinho de cada casa de apostas. Nos últimos 10 jogos o Atlético bateu o over 1,5 em 8 deles. Aqui nós vamos operar no mercado de gols, aqui nós vamos de over 1,5. E finalizando a nossa grade do dia, também às 20 horas e também pela Série B, o Londrina recebe o Vitória. O
O Londrina é o 19º colocado, é o vice-lanterna, tem apenas 4 vitórias em 21 jogos. Já o Vitória é o atual vice-líder da competição, mas tem um jogo a menos que o Sport. Caso faça ponto contra o Londrina, o time retoma a liderança. Teoricamente, o Vitória é um pouco favorito, mesmo atuando fora de casa. No entanto, o retrospecto recente como visitante nos deixa um pouquinho preocupados. O Vitória nos últimos 5 jogos fora de casa tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E como a Série B nos mostra resultados bastante imprevisíveis, aqui achamos mais prudente operar no mercado de gols. Novamente voltamos para a estratégia do under, são duas equipes que se encaixam bem nessa situação. As duas equipes bateram o under 3,5 em 90% dos jogos do campeonato. O Londrina bateu em todas as últimas 10 partidas. O Vitória bateu em 9 das últimas 10. Então aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E com esse jogo nós encerramos a grade do dia. E no bilhete pronto, nós temos uma dupla com a vitória da Inglaterra sobre a Nigéria nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina e um over 1,5 no jogo do Atlético Goianiense contra o Tombense com uma boa odd de 1,78. E por hoje era isso, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso vídeo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Que todos tenham um início de semana abençoado. Se for fazer uma fezinha, boa sorte para todos nós. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente deixando os palpites de terça-feira. Então, um abraço a todos, até mais, valeu!